Tiago 2, nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 26. Dando continuidade à nossa exposição da Epístola de Tiago, semana passada nós fizemos uma pausa e hoje nós retomamos. Vamos encerrar hoje o capítulo 2. Tiago 2, de 14 a 26 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai-vos que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor, nesse momento, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, aquietando, ó Deus, os nossos corações, para que possamos estar, ó Deus, prontos e atentos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus, apesar de nós, para que assim, ó Deus, a Tua palavra chegue a cada coração aqui presente e que Teu Espírito aplique, Senhor Deus, para que saiamos daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, imaginem uma pessoa, um homem, que se diz pedreiro. Ele tem lá o seu cartão de visita, ele entrega para as pessoas, ele entrega um cartão para você e ele fala: olha, eu sou pedreiro, eu sou especialista em obras das mais variadas. Esse homem, ele compra um macacão, botinas, várias ferramentas, só que ele nunca ergueu uma parede, ele nunca fez uma massa, ele nunca assentou um piso. E se você o contratasse, ele ia enrolar e não ia fazer nenhum do serviço que ele diz que faz. O que você pensaria dessa pessoa? Que é um falso, que é um hipócrita, que é um mentiroso, que é alguém que diz que é alguma coisa, mas na verdade não faz aquilo que ele diz ser. E alguém já disse, meus irmãos, que não somos o que dizemos, mas somos o que fazemos. Nós podemos falar muitas coisas, mas se a nossa prática não condisser com aquilo que nós falamos, não adianta nada, porque a nossa vida prática é aquilo que realmente conta. E esse texto de Tiago, ele nos fala isso. Ele fala dos riscos que é fazer uma falsa profissão de fé. Hoje, pela graça de Deus, nós teremos
4 irmãos aqui fazendo a sua pública profissão de fé. E Tiago vai ensinar para esses 4 irmãos recém-chegados e para todos nós aqui que já professamos a nossa fé, ou que um dia irá professar, para nós olharmos com cuidado para a palavra de Deus e enxergarmos que a fé verdadeira é uma fé operosa, é uma fé que realmente pratica o que se ouve. Isso porque qualquer pessoa pode se tornar membro de uma igreja, pode ser batizado, pode professar publicamente a sua fé, pode passar muitos anos ouvindo sermões, ouvindo aulas de escola dominical, mas não praticar nada daquilo que ouviu. E Tiago chama a nossa atenção, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama a nossa atenção a esse respeito, meus irmãos. E aqui a gente destaca 3 preciosas e breves lições. A primeira é que a verdadeira fé está no serviço do próximo. Olha o versículo 14, ele fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está falando aqui, meus irmãos? Que uma fé desacompanhada de obras é inútil para a salvação. Aí talvez uma pessoa que leia esse texto pela primeira vez pode ficar confusa, pensando, peraí, mas Tiago está discordando de Paulo? Porque Paulo nos ensina que nós fomos salvos, justificados pela fé somente, e não por obras. Lá em Efésios capítulo 2, inclusive, Paulo vai nos dizer justamente isso, que nós fomos salvos pela fé e não pelas obras. Será que realmente Tiago está sendo contraditório aqui com Paulo? Será que a Bíblia está errada? Bom, vamos entender a Bíblia à luz da própria Bíblia. Se nós voltarmos um pouquinho lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus ele disse o seguinte, nos versículos 14 a 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então pense comigo, para que serve uma lâmpada? Uma lâmpada serve para iluminar um ambiente. Ela é colocada no alto, no lugar visível, para que assim ilumine todo o ambiente. Uma lâmpada apagada, ela não tem serventia. Você não coloca uma lâmpada num cômodo apenas de enfeite. Eu achei essa lâmpada bonita, vou colocar aqui ela de enfeite. Não, você compra uma lâmpada e instala a lâmpada num lugar que seja visível e que ela possa ficar acesa para iluminar o ambiente. Você não vai colocar a lâmpada debaixo de um móvel, debaixo da cama, debaixo de uma mesa, porque ali ela não tem serventia. Assim como ela também não tem serventia se ela ficar apagada. Assim Jesus está dizendo exatamente isso, meus irmãos, que nós, os discípulos dele, somos a luz do mundo. E como é que nós brilhamos a nossa luz, ou melhor, a luz de Cristo que reflete em nós para o mundo? Através das boas obras. Ele diz, para que vejam, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, a fé, ela é comprovada, evidenciada pelas obras. De fato, nós somos salvos pela fé. Mas o que confirma uma fé verdadeira? Se eu obedeço a Deus. Lá em Mateus 7, versículo 21, novamente no Sermão do Monte, Jesus novamente disse: nem todo mundo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí eu te pergunto, você que me ouve, você tem feito a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? Talvez você me pergunte.
Bom, a vontade de Deus são os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos que são resumidos em apenas 2, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, eu pegando esse resumo e praticando tudo que envolve esses 2 mandamentos, aí sim eu estou dando provas de que eu sou salvo, de que minha fé é verdadeira. Jesus, ele teve 2 encontros com 2 pessoas diferentes que perguntaram para ele: que farei para herdar a vida eterna? O primeiro era um intérprete da lei. E Jesus falou assim: você sabe os mandamentos? E o próprio Jesus respondeu. E ao segundo foi o jovem rico: você conhece os mandamentos? E ele também respondeu que conhecia. E ao primeiro homem, Jesus então contou a parábola do bom samaritano, porque ele perguntou: quem é o meu próximo? Eu tenho que amar o próximo, ok, mas quem que é meu próximo? Jesus então contou a parábola do bom samaritano. E ali naquela parábola ele estava ensinando que a evidência da fé verdadeira é quando eu abençoo a vida do outro. A mesma coisa com outro homem que perguntou: que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico, ele disse que sabia os mandamentos. O que Jesus respondeu para ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Para o jovem rico, a mesma lição: abençoe aqueles que precisam. Então, meus irmãos, a verdadeira profissão de fé é aquela fé que ela não é apenas exercida cultuando a Deus nos domingos, ouvindo sermões, participando da escola dominical, participando das demais atividades da igreja, mas é uma fé que no dia a dia abençoa pessoas, faz a vontade de Deus. E aí Tiago continua o seu pensamento dizendo assim nos versículos 15 e 16: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? O que Tiago está falando aqui é muito sério, meus irmãos, porque ao que tudo indica, como nós já vimos há 2 domingos atrás, no texto anterior de Tiago 2, versículo 1 a versículo 13, aquela igreja ela padecia de um grave mal, cometia um grave pecado, chamado acepção de pessoas. Aquela igreja era uma igreja que menosprezava os mais pobres, os mais humildes, os mais carentes e que bajulava os mais ricos. E aí Tiago ele continua nesse pensamento, dizendo aquilo que provavelmente estava acontecendo no meio daquela igreja. Tiago está falando aqui exatamente isso. Se tiver algum irmão na igreja que você sabe que está passando por alguma necessidade, e aqui Tiago fala das necessidades mais básicas do ser humano, que são o alimento cotidiano e as roupas, o vestuário. E Tiago está falando o seguinte: você sabe que na igreja tem alguém assim, que é alguém que está passando por esse tipo de carência. Tiago aqui ele usa carências extremas, mas se nós aplicarmos para nós quaisquer tipo de carências, de necessidades. Então Tiago está falando assim: você sabe que tem alguém com alguma necessidade. Aí você chega nessa pessoa, irmão, irmã, alguém que é da família da fé, alguém que foi amado por Cristo, assim como você foi, alguém que foi salvo por Jesus, assim como você foi, assim, alguém que tem a Deus como Pai, assim como você tem, alguém que é habitação do Espírito, assim como você é, e você chega no seu irmão, dá um tapinha nas costas e fala: vai em paz, meu irmão, vou orar por você. Você já viu isso? Você sabe que aquele irmão está precisando, está passando por uma necessidade. E aqui de novo eu quero pensar de maneira mais ampla com vocês. Tiago aqui ele dá o exemplo extremo, mas às vezes a carência não é exatamente de alimento e de roupas. Às vezes pode ser sim, às vezes realmente a situação é extrema, mas às vezes a situação é de um outro tipo de carência. E aí eu dou um tapinha nas costas e falo: vou orar por você.
Tiago está falando aqui o seguinte: qual o proveito disso? Onde que a sua fé está sendo manifestada dessa forma? Tiago nos pergunta. Eu digo amar o meu irmão, amar o meu próximo, como aquele intérprete da lei disse para Jesus que amava o próximo. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, em que 2 homens de Deus, o levita, o sacerdote, viram lá um homem igual a eles, da mesma nacionalidade, do mesmo povo, judeu como eles, irmão deles, semi-morto na estrada porque havia sido assaltado. Eles passam de largo. Não, o problema não é comigo. Não, cada um com seus problemas. Problema dele. E aí passa um ímpio, um samaritano, um odiado, um mestiço, alguém que os judeus repudiavam. E ele tem a atitude de um cristão. Ele cuida daquele homem, ele coloca aquele homem no seu animal, ele leva aquele homem para uma hospedaria, ele paga a hospedagem daquele homem. E aí Jesus, assim como o seu irmão, vejam só, Tiago, está nos ensinando a mesma coisa, meus irmãos, que se eu sou crente, se eu professei a minha fé, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo. Eu tenho que viver a palavra de Deus que eu ouço dominicalmente, que eu leio diariamente. Eu tenho que abençoar. Se eu amo a Deus, a consequência do meu amor a Deus será o amor ao próximo. A fé é o amor na vertical. O meu amor a Deus é a fé. O amor na horizontal são as obras. É aquilo que eu faço para o meu semelhante, que eu faço para o meu próximo, a começar com os da família da fé, os meus irmãos. Porque, meus irmãos, nem todo mundo que diz ser crente será salvo. Lá em Mateus 25, Jesus ele fala que no último dia, no dia do julgamento, quando ele vier, ele vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos ele vai colocar à sua esquerda, as ovelhas ele vai colocar à sua direita. E as ovelhas, ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 25, versículo 34 em diante: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo-lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você abençoa um pequenino irmão de Cristo, que é um irmão seu, que é alguém da mesma fé que você, que é um próximo seu, você está fazendo ao próprio Cristo. Alguém que passa uma necessidade, você vai lá e abençoa, é como se você estivesse fazendo ao próprio Cristo. Só que à esquerda serão os cabritos, e ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso e não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A Bíblia é muito clara, meus irmãos: quem apenas professa a fé com a boca, mas não pratica a fé com ações, com obras, não pode ser salvo. De novo, a salvação não é por obras, a salvação é por fé. Mas esta fé salvífica é evidenciada, é comprovada pela obediência a Deus.
pelas obras, pelo amor ao próximo. Se alguém diz, amo a Deus, ele tem que amar o seu irmão também. O amor a Deus anda junto com o amor ao próximo. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, aqui em Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26, é que a verdadeira fé é mais do que uma simples profissão de fé. Tiago ele fala assim no versículo 17 e também no 18, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira. Ele continua do 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago nos faz lembrar, meus irmãos, uma outra parábola contada por Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Joio e trigo são duas plantas muito parecidas. A aparência do joio e do trigo é de se confundir as duas. A diferença entre o joio e o trigo não está na aparência externa, mas está em seu interior. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o trigo, se você pegar lá o grão, né, esses tufinhos aí, deve ser como se fosse do trigo, você pegar ali cada um e você esfregar, você vai ver que de dentro daquela palha tem o grão do trigo, a semente do trigo, o fruto do trigo. O joio, você olhando assim, é muito parecido. A diferença é a seguinte: na hora que você pegar e você esfregar ali, é só palha, não tem nada dentro, não tem semente, não tem fruto, é só a aparência. Então Tiago está falando o seguinte: alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei com obras, e com obras te mostrarei a minha fé. Como assim fé sem obras? Fé sem obras é joio, é só aparência. É o crente domingueiro que vem na igreja, mas durante a semana vive como se fosse um incrédulo. Tudo que envolve a sua vida familiar, profissional, acadêmica, financeira, tudo ali, o seu vocabulário, a forma como ele trata as pessoas, tudo é como se fosse um ímpio. Seus pensamentos, tudo é uma vida de hipocrisia, é uma vida de casca, é uma vida de máscara. Aí chega no domingo, a pessoa coloca uma máscara e vem para a igreja. E parece que é crente. Tiago fala assim: como assim? Mostra-me essa tua fé sem as obras. Que fé sem obras é essa? É joio, joio sem semente, joio sem trigo, sem fruto. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. É pelas obras, Tiago está dizendo aqui, de novo, que é comprovada a verdadeira fé. De novo, lembre-se, guarde bem isso. Ele não está dizendo que eu sou salvo por obras, porque na teologia que ensina que a salvação é pelas obras, então eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que fazer obras para conseguir alcançar o favor de Deus. Eu tenho que fazer obras para merecer a salvação, merecer o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você é salvo pela fé. E até a própria fé é dom, é presente de Deus. Você não produz fé. Deus te presenteia com a fé, você exerce a fé, você é convertido, é alcançado por Cristo, Ele te tira das trevas, te traz para a maravilhosa luz, e a partir de então, em gratidão a Ele, em obediência a Ele, você vai fazer obras, que nada mais é que obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, amar o seu próximo. E aí sim, quem faz isso, não querendo ser salvo, como a igreja romana ou como o espiritismo,
fazendo obras para ser salvo, mas porque eu já sou salvo, então eu vou fazer obras. Não para buscar o favor, buscar a fazer algo para impressionar Deus ou impressionar os outros. Até porque Jesus ensinou que aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. O bem que eu faço eu não preciso publicar na rede social. É em gratidão, é em honra, é em louvor a Deus. Tiago continua o seu pensamento aqui no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que forte isso daqui que Tiago está falando, meus irmãos. Tiago está falando que os demônios também são crentes. Até os demônios creem e tremem. Não, eu creio em Deus. Aliás, no nosso país, se você sair na rua e perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, a maioria vai dizer que sim. Os irmãos sabem do nosso desejo e do nosso preparo, meu e da minha esposa, para irmos para o campo missionário. Nós já falamos com a PMT, sexta-feira, como eu disse de manhã, nós fomos aprovados como candidatos e o nosso desejo é ir para algum dos países aqui do Cone Sul. E tem um país específico que despertou a nossa atenção, que a maioria das pessoas não conhece, talvez os mais velhos vão se lembrar desse país por causa da Copa de 1950, que é o Uruguai. Paizinho pequeno, lá debaixo do Rio Grande do Sul. Sabe uma coisa que tem uma característica do Uruguai? O Uruguai é um país, é o país mais ateu das Américas, de todo o continente americano. Mais de 40% dos uruguaios se declara ateu. Então, se você sai na rua e pergunta se Deus existe, muitos vão falar que não. É um país que nós devemos orar. É um país que Deus precisa mandar missionários para lá, porque quase metade fala que Deus não existe. Agora, se você sair na rua no Brasil e perguntar, escuta, você crê em Deus? Você acha que Deus existe? A maioria vai falar que sim. Só que o Tiago está falando aqui o seguinte, tá bom, os demônios também creem em Deus. Só que eles creem e tremem. O que Tiago está nos mostrando aqui, meus irmãos? Que a fé dos demônios é uma fé que produz medo, porque os demônios têm consciência de quem é Deus, eles têm consciência do destino final deles, eles têm consciência que no final da história eles serão lançados pelo próprio Jesus Cristo no lago de fogo e enxofre. O pior que os demônios, são aquelas pessoas que dizem crer que Deus é um só, mas não tremem, ou seja, elas enganam a si mesmas. Eu sou crente, mas vive como um não crente, não pratica, não faz obras que evidenciem essa fé. Então ela está indo para o inferno acreditando que está indo para o céu, porque ela nem treme, ela nem tem consciência da sua perdição, do seu pecado. Tiago está falando assim, olha, não adianta nada você falar que você crê em Deus, os demônios também creem, só que os demônios são melhores do que você, porque eles tremem de medo de Deus. As pessoas sem Cristo, elas deveriam tremer da mesma forma, porque o inferno é real. Nós falamos isso diversas vezes aqui quando nós expomos o livro de Apocalipse. Irmãos, o inferno é real. O inferno é um lugar que existe. O inferno é um lugar para onde aqueles que morrem sem Cristo estão ardendo, estão condenados. E no inferno, pasmem vocês, tem muitos que eram membros de igrejas aqui na terra. Pessoas que foram batizadas, pessoas que professaram a fé.
Porque batismo não salva, profissão de fé não salva. O que salva é a fé. E o que comprova uma fé salvadora são as obras. Então de nada adianta se eu for batizado, se eu falar que eu creio em Deus e se eu for membro de uma igreja, se aquela fé não é uma fé verdadeira, uma fé operosa, uma fé que vem acompanhada de obras. É uma falsa fé que vai me mandar para o inferno. Versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Eu achei interessante como está no original grego aqui. No grego, a palavra que Tiago usa aqui para insensato é a palavra que seria traduzida por vazio. O que Tiago está falando aqui? Que uma pessoa que faz uma falsa profissão de fé, uma pessoa que é um falso crente, uma pessoa que diz ser crente, mas não vive como crente, é uma pessoa vazia. É a palavra traduzida aqui por insensato. É alguém vazio. Até porque, sabe quem? A única pessoa que preenche o vazio do nosso coração? Cristo. Se Cristo preencheu o vazio do seu coração, se você de fato crê nele, você vai servi-lo, servindo aos seus irmãos. É aquilo que nós vimos lá no primeiro sermão de Tiago, quando Tiago se apresentou como servo de Deus, doulos, lembram? E a gente falou que existem duas palavras gregas para servo, doulos e diáconos. Doulos é aquele servo, aquele escravo que se submete inteiramente ao seu senhor. E o diáconos é aquele servo que não é necessariamente um escravo, mas que abençoa outras pessoas. Nesse sentido, olhando para esse texto aqui, todo crente é um diácono, porque todo crente tem que abençoar o seu próximo, tem que abençoar o seu irmão, tem que cuidar do seu irmão, tem que fazer o bem pelo seu irmão, tem que ser servo do seu irmão. Caso contrário, é uma pessoa vazia. E aí ele termina aqui no versículo 20, fé sem obras é inoperante. A palavra que foi traduzida por inoperante é a mesma palavra para morte. É o mesmo que ele falou anteriormente. É uma falsa fé. Terceira e última lição que esse texto nos ensina, meus irmãos: a verdadeira fé foi exemplificada na vida de Abraão e de Raabe. Tiago aqui ele causa um espanto. Um espanto nos seus leitores originais. Por quê? Vamos pensar aqui. Para quem que Tiago escreveu mesmo? Para judeus. Judeus convertidos a Cristo. Certo? Pessoas que conheciam o Antigo Testamento, que eram descendentes de Abraão. Então Tiago ele vai usar como exemplo de fé verdadeira, de fé acompanhada de obras, dois exemplos que eles conheciam muito bem. O primeiro é ninguém menos que o próprio Abraão, o pai da fé deles. Versículos 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho. Você lembra? Deus chegou para Abraão, levou Abraão para fora da sua tenda numa noite estrelada, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, e mostrou para Abraão o céu. Imagine, deserto, não havia luz elétrica, o céu pontilhado de estrelas. E ali Deus disse para Abraão o seguinte: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Abraão não tinha filho, sua esposa Sara estéril, ambos idosos. E Deus faz uma promessa para Abraão: você vai ter uma descendência
do tamanho das estrelas do céu. Muita gente, um número gigante de descendentes que você vai ter, Abraão. O que o versículo 6 de Gênesis 15 diz? Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça. Então Abraão, como diz Paulo lá em Romanos 5, foi justificado pela fé. Deus falou: creia que você vai ter uma descendência como das estrelas. Abraão não duvidou, apesar dele ser idoso, de sua esposa Sara ser idosa, de Sara também ser estéril. Ele não teve dúvidas da palavra de Deus, ele confiou, porque fé é isso, fé é confiança. E como é que a fé de Abraão foi provada, foi autenticada, foi evidenciada? Anos mais tarde, Gênesis capítulo 22, Deus chega para Abraão, o filho da promessa já havia nascido, já era crescido. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e oferece para mim em holocausto. Espera aí, Deus, não estou entendendo. Há anos atrás você falou, o Senhor falou que eu ia ter uma descendência como o número das estrelas. E para eu ter essa descendência tem que ser através do filho da promessa, do Isaque. Espera aí, Senhor, mas para oferecer Isaque em holocausto, eu vou precisar sacrificar Isaque, eu vou precisar matar Isaque. E Senhor, se Isaque morrer, então o Senhor está mentindo para mim, o Senhor está brincando comigo, porque o Senhor prometeu uma coisa para mim e agora está falando outra. Não, Abraão. Não, Abraão. Abraão não pensou desse jeito. Lá no versículo 3 de Gênesis 22 diz: partiu, pois, Abraão e Isaque com ele. Abraão creu e obedeceu. Aqui está a obra que o versículo 21 diz: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Ele obedeceu, ele fez a obra que Deus mandou ele fazer. E por que ele fez isso? Vejam, irmãos, a fé de Abraão e a fé de qualquer crente não é uma fé cega, não é uma fé que vai lá e faz aquilo que Deus quer que ele faça sem entendimento, não é uma fé absurda que faz as coisas sem saber o que está fazendo. Nós não servimos um Deus tirano, nós não servimos um Deus mau. Nós não servimos um Deus que brinca com os nossos sentimentos. Lembre-se disso, Deus não brinca com os seus sentimentos. Mas Deus às vezes prova a sua fé, como provou a fé de Abraão. E Hebreus diz que Abraão, ele cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque. Está lá em Hebreus capítulo 11, isso. Agora pensa comigo, nunca, até aquele momento, ninguém havia sido ressuscitado. A Bíblia não havia sido escrita ainda, não havia registro de ressurreições. Mas Abraão cria que o Deus que criou tudo do nada, se ele tivesse que sacrificar o seu filho Isaque, ele daria a vida novamente a Isaque, para que, por intermédio de Isaque, a promessa de Deus fosse cumprida. É isso que é a obediência, meus irmãos. É isso que é a obra. É quando Deus nos pede para fazer coisas que a gente fala assim: não, é impossível fazer isso. Não vai dar para fazer isso. É difícil demais fazer isso. Amar o meu próximo, Senhor, é difícil. Amar a minha esposa, Senhor, é difícil. A minha esposa é uma pessoa difícil demais. O Senhor não é casado, Senhor. Se eu fosse, eu ia ver como é que ela é. Amar o meu marido é complicado demais.
fazer a boa obra para o meu próximo, Senhor, mas as pessoas são muito más, as pessoas são ingratas, as pessoas são falsas. Ser dizimista fiel, Senhor, mas não dá, as minhas contas não fecham. Fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer, é muito difícil, Senhor, eu não vou conseguir. Mas a fé é confiança. Mesmo que pareça impossível, eu obedeço. E não é uma obediência cega, mas é confiança num Pai que cuida de mim, num Pai que não brinca com os meus sentimentos, de um Pai que não brinca com as minhas emoções, de um Pai que me ama mais do que qualquer pessoa na face da terra, um Pai que me ama mais que os meus pais, que o meu cônjuge, que os meus filhos, que me ama mais do que qualquer pessoa, de um Pai que vai cuidar de mim, de um Pai que prometeu estar comigo até mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Então, quando esse Pai fala para mim a sua vontade na sua palavra, eu falo: Pai, é a tua vontade. Pai, é difícil, o Senhor me chamou para fazer isso, eu vou fazer. Eu vou fazer, mesmo que eu sofra, mesmo que aconteça coisas terríveis comigo, mas eu vou fazer, porque eu confio no Senhor. Foi assim que foi a justificação de Abraão. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura na qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Sim, Abraão, ele creu, mesmo sabendo que o que Deus estava pedindo para ele era algo, humanamente falando, impossível. Mas ele sabia que Deus tinha poder até mesmo para ressuscitar Isaque. Mas Abraão era o pai da fé, né? Abraão, chamado por Deus. E Raabe? Raabe era o oposto de Abraão. Primeiro, porque Raabe era mulher. Segundo, porque Raabe não fazia parte do povo judeu. Raabe era uma cananita. Raabe era uma idólatra, uma pagã, de um povo mau. E pior, a profissão de Raabe, uma prostituta, uma meretriz. Só que é interessante que quando Josué enviou os espias para Jericó, eles foram acolhidos na casa de Raabe. E lá em Josué 2, versículos 9 a 11, Raabe falou o seguinte para aqueles espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que sobre todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A profissão de fé de Raabe aqui. Ela reconheceu que nenhum dos deuses que ela adorava ali em Jericó era o Deus verdadeiro no céu e na terra. Ela reconheceu que os homens com os quais ela se relacionavam poderiam ser adorados, idolatrados, servidos como o único Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra. Ela reconheceu que era Deus, somente Deus era a esperança dela. Raabe sabia que aquele Deus iria destruir a cidade de Jericó, que aquele Deus ia matar todos os habitantes de Jericó, e que ela e a sua família também poderiam ser mortos, porque eles eram tão maus, tão pecadores quanto os demais habitantes de Jericó. Mas sabe o que foi que salvou Raabe? A fé. Ela creu que o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. E não foi uma fé mentirosa, uma fé vazia, uma fé morta, mas uma fé operosa. O que Raabe fez? Ela escondeu os espias,
protegeu eles dos maus homens de Jericó e conseguiu mandar eles por outro caminho para que eles não fossem pegos pelos homens de Jericó. Ou seja, ela fez o bem por próximo, ela amou o próximo. Então, Tiago ele conclui com o exemplo de Raabe e ele diz o seguinte no versículo 26: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Quando nós olhamos um corpo num caixão, aquele corpo está morto, não tem vida. E com o tempo, aquele corpo, ele verá corrupção, ele será corrompido. Uma fé sem obras é como um corpo morto. Por isso a minha palavra aos irmãos que vão professar a fé hoje, e aos demais irmãos que já professaram a sua fé ou que um dia irão professar. Sim, pela graça de Deus nós fomos salvos mediante a fé somente. Se você um dia creu que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, então sim, você é um cristão de verdade. Mas, se você creu, essa fé precisa ser autenticada, evidenciada, comprovada com obras, com obediência a Deus, fazendo aquilo que Deus manda você fazer na palavra. Não seja como aquele pedreiro ou aquele homem que dizia ser pedreiro, falava uma coisa, mas na verdade não era. Se você afirma ser um cristão, viva como um cristão, fale como um cristão, haja como um cristão, pense como um cristão, abençoe os que estão ao seu redor, porque quando você faz isso, você está mostrando Cristo na sua vida. Você está sendo obediente, amando a Deus pela sua fé e amando o seu próximo pelas suas obras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.